Eleições 2022. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, solicitou ao TSE um pedido de credenciamento de instituto para auditar as eleições em nome da sigla. Sobre esse assunto, aqui conosco Luciana Verdolim, direto para Brasília. O que isso significa, hein, Luciana? Olha, significa um gasto extra para o PL que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, precisa acompanhar de perto tudo o que vai acontecer nesse processo eleitoral. O Instituto Voto Legal foi contratado, Tiago, por algo em torno de R$1.300.000. O PL até tentou conversar com outras legendas para dividir esse custo, mas, pelo menos por enquanto, a sinalização é de que vai arcar com esse recurso sozinho, com esse valor sozinho. Esse valor de quê? Valor de recursos do partido, doações, arrecadação mesmo partidária. O que o partido vai acompanhar? O que essa auditoria externa pretende fazer? Pretende acompanhar desde o processo de finalização aí da lacração das urnas eletrônicas até o período de apuração dos votos. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro ainda critica muito, ainda leva muito em consideração que é preciso ter eleições livres. Ontem ele até fez questão de ressaltar novamente que não é que ele não acredite no resultado das urnas, mas para que ele acredite, a eleição precisa ser limpa, precisa ser transparente e, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o TSE ainda não teria dado essa sinalização nem para ele, nem para o restante da população brasileira. Luciana Verdolim de Brasília, agora já nos nossos comentaristas, Roberto Mota, e essa decisão do PL, o que isso significa, Roberto? Essa é uma decisão interessante e importante, mas fica o seguinte questionamento. A auditoria, um processo de auditoria, ele pressupõe a colaboração da pessoa ou da entidade que está sendo auditada. Como a Justiça Eleitoral não tem se mostrado favorável a esse procedimento, a empresa que vai fazer esse trabalho fica numa situação muito difícil. Se ela não tiver a colaboração da Justiça Eleitoral, das pessoas que controlam o sistema de votação, uma auditoria dessas fica muito dificultada. Agora, Amanda, que o presidente Bolsonaro desconfia do sistema eleitoral, das urnas, a gente já sabe, mas é de direito de um partido pedir a auditoria da votação? Nesse caso, então, o PL de Bolsonaro vai usar uma empresa para isso, um instituto? Ele pode pedir essa auditoria, né? Eu não me recordo de uma auditoria que tenha começado, que tenha abrangido todo o processo eleitoral. Agora, o TSE tem se mostrado muito colaborativo, sim, tanto que ele instituiu uma comissão de transparência eleitoral, da qual participam diversos atores da sociedade, inclusive as Forças Armadas, né? Todos fizeram sugestões, contribuições, o TSE acatou algumas delas e o TSE abriu o código-fonte. Aliás, o código-fonte está desde o final do ano passado aberto para os partidos escrutinarem, fazerem as suas análises, e o PL até hoje não mandou um representante, o partido do presidente da República. Então, salta aos olhos que o candidato tenha tantas dúvidas assim sobre as urnas eletrônicas, se funcionam ou não, se são confiáveis ou não, e o partido do presidente não tenha se debruçado sobre o código-fonte, sobre outras etapas desse processo de auditagem. Mas tudo bem, quanto mais transparência e escrutínio sobre o sistema eleitoral, sobre as urnas eletrônicas, melhor. Só que o problema é que isso serve a um discurso muito dissimulado do presidente da República, que é sempre ter na manga, uma carta na manga, para, se ele não ganhar a eleição pelo voto, se ele for derrotado, ele poder tirar essa carta na manga e dizer o seguinte: tá vendo? Exatamente como fez Trump nos Estados Unidos, não é nem um roteiro original, é um roteiro bem copiado mesmo. Tá vendo? Aconteceram fraudes nas urnas, por isso não fui eleito. Todo mundo sabe exatamente o roteiro que o Bolsonaro vai seguir. Ô Salles, a participação desse instituto ameniza a desconfiança em relação às urnas? Não, eu acho que é algo importante, mas eu acho que o discurso dissimulado é justamente esse de dizer que foi aberta uma comissão eleitoral com sugestões e que foram acatadas. Não é verdade. As Forças Armadas fizeram uma lista enorme de críticas, sugestões, recomendações, e elas foram liminarmente rechaçadas. E mais, foram rechaçadas sem sequer se dar ao trabalho de justificar o porquê que cada um dos pontos colocados não foram acolhidos. Essa história de dizer abrir uma comissão, ela teve toda oportunidade, não é verdade. Isso sim foi um teatro criado para dar a impressão de que houve a chancela das Forças Armadas e
com isso, tentar dizer que estava tudo bem. Pode até ser que esteja tudo bem, mas as Forças Armadas não deram essa chancela, porque a lista de recomendações que foi levada foram sumariamente rechaçadas e sem justificativa.